Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou evangelista e adventista do sétimo dia. E desejo a você que está me ouvindo muita paz, muitas bênçãos vinda do Altíssimo que está nos céus, sentado no seu trono, entronizado sobre os querubins, seus ouvidos atentos a ouvir a minha oração. E eu oro ao Altíssimo, em nome do seu Filho amado, que abra o seu entendimento, ouvinte, para que você tenha uma boa compreensão da mensagem a ser ministrada, e que você não venha ficar somente no conhecimento, mas que venha colocá-la em prática no seu dia a dia. É conhecendo e praticando a verdade que verdadeiramente estamos libertos da escravidão da mentira e livres para a vida eterna que há no nosso Senhor e Salvador, o Messias, o desejado de todas as nações. Amém? O tema da mensagem é saudação com ósculo santo. Saudação com ósculo santo trata-se de um beijo santo no rosto. Santo quando o beijo é efetuado em espírito e em verdade. O Messias cobrou dos seus discípulos, dizendo: não me deste ósculo? Lucas capítulo 7, versículo 45. Houve grande choro entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava. Atos capítulo 20, versículo 37. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Todos os irmãos vos saúdam uns aos outros com ósculo santo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas do Messias vos saúdam. Romanos capítulo 16, versículo 16. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos todos os irmãos com ósculo santo. E conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25 a 27. Ósculo santo sempre foi e sempre será costume da Igreja do Messias. A liderança adventista do sétimo dia está equivocada em sustentar que a saudação com ósculo santo fora trocado por um comum aperto de mão. Uma liderança, por mais sincera que seja aos olhos do Altíssimo, não tem autoridade para determinar que um aperto de mão substitui o ósculo santo. Mexer na palavra do Todo-Poderoso sem que Ele permita é ser muito corajoso e sem temor. Quem oficializou um aperto de mão no lugar do ósculo santo cometeu um terrível pecado aos olhos do Altíssimo, e quem sustenta também está em pecado. Está provado e mais que provado. Ósculo santo é um dos mandamentos do Messias. Aquele que diz: eu conheço o Messias, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo de 1 a 4. E a recompensa do mentiroso é lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando Ellen G. White, ainda viva, ela já combatia com certos indivíduos que já pretendiam formar uma nova regra de fé em trocar o ósculo santo por um aperto de mão. Disse Ellen G. White: recomendo-vos, caro leitor, a palavra do Altíssimo como regra de fé.
e prática, por essa palavra seremos julgados. Nela o Altíssimo prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que desviam da verdade bíblica. Mensagem Escolhida, volume 3, página 29. Continua ainda dizendo Ellen G. White: a saudação mencionada no Evangelho do Salvador deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo, como sinal de amizade para os crentes amigos, quando partem e quando se encontram novamente, após semanas ou meses de separação. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 26, Paulo diz: saudai todos os irmãos com ósculo santo. No mesmo capítulo ele diz: afasta-se de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Pode não ter aparência de mal quando o ósculo santo é dado em tempo e em lugares próprios. Primeiros Escritos, página 11. Prezado ouvinte, não há dúvida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no tempo da pioneira Ellen G. White e os demais pioneiros, praticavam e ensinavam o ósculo santo. Amém? Depois que Ellen G. White e os demais pioneiros desceram à sepultura, os tais realizaram o desejo de Satanás, formando uma nova regra de fé, um aperto de mão no lugar do ósculo santo do Senhor. E quem realiza o desejo do diabo é filho do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Paulo disse: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas do Messias vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem ao Messias nosso Salvador, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos. Romanos capítulo 16, versículo 16 a 18. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, que não haja divisão entre vós, e sim faleis a mesma coisa, inteiramente unidos no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Quem pratica, quem ensina o ósculo santo, esse não é o causador de divisão na igreja. Os causadores de divisão na igreja são todos que negam o ósculo santo, trocando-o por um comum aperto de mão. Prezado ouvinte, mediante o estudo abordado, está bem provado e mais que provado, ósculo santo é doutrina do Messias, e aquele que ultrapassa a doutrina do Messias não tem o Altíssimo Pai, mas aquele que permanece na doutrina do Messias tem o Pai e o Filho. Amém? E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em sua casa, nem lhes deis as boas-vindas. Aquele que lhe dá boas-vindas é cúmplice de suas más obras. 2 João, capítulo 1, versículo de 9 a 11. No livro Assim Diz o Senhor, do amado Lourenço Gonçalves, na página 32, é confirmado a troca do ósculo santo por um aperto de mão. Prezado Lourenço, você foi aprovado pela autoridade de mortais para registrar no seu livro a troca do ósculo santo por um comum aperto de mão. Mas pela palavra do Altíssimo Imortal, você está reprovado. Assim diz o Senhor: eu não mudo. Com o Senhor não há variação e nem sombra de mudança.
Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. Meu amado Lourenço, pastores e anciões, se há crente na igreja que beija o rosto do irmão ou da irmã em um espírito profano, como fez Judas ao beijar o Messias, Mateus capítulo 26, versículo 48 e 49. Nós, mortais, não temos o poder de sondar as mentes. Somente o Altíssimo tem poder para sondar as mentes, a saber se o beijo é santo ou profano. Salmos capítulo 139, versículo 1 e 2. Os mortais líderes católicos decidiram em sustentar um comum dia de domingo, sendo feriado universal, no lugar do sábado santo, verdadeiro feriado universal, estabelecido pelo Altíssimo, Criador e mantenedor do mundo. Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. A liderança adventista do sétimo dia decidiram em sustentar um comum aperto de mão no lugar do verdadeiro ósculo santo do Senhor. E qual é a diferença? Qual é a diferença? Agem no mesmo espírito. Prezado ouvinte, no mundo espiritual só há duas vozes que soam aos ouvidos. Se não for a voz do Altíssimo, é a voz do diabo. Querendo ou não, é a voz do inimigo que fala ao contrário à voz do Todo-Poderoso. E tudo que procede ao contrário à voz do Altíssimo é a voz da serpente. Assim diz o Senhor a Adão e Eva: não toque, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. Assim diz a serpente: Eva, pode comer, certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Assim diz o Senhor: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Altíssimo. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Assim diz a serpente: esquece o dia de sábado. Podem trabalhar em dia de sábado, mas lembra-te do dia de domingo, indo à escola dominical. Assim diz o Senhor: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas do Messias vos saúdam. Romanos capítulo 16, versículo 16. Assim diz a serpente: saudai-vos uns aos outros com um aperto de mão, no lugar do ósculo santo. Prezado ouvinte, em Apocalipse capítulo 17 e 18, fala de uma mulher prostituta. Mulher prostituta, na linguagem profética, é símbolo de uma falsa igreja, falsa religião, falsos profetas a serviço da serpente, a serviço de Satanás. Colocaram capa de adventista do sétimo dia e infiltraram dentro da igreja adventista do sétimo dia. Fizeram e estão fazendo uma mudança radical no seio da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 15 e Mateus capítulo 24, versículo 11. Eu tenho em mãos escritos de Ellen G. White, falando sobre esses falsos espíritos que invadiram o movimento adventista do sétimo dia e só conservaram o título adventista do sétimo dia e alguns pontos doutrinais. O resto foi efetuado uma mudança radical e terrível no seio
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O movimento Adventista do Sétimo Dia foi levantado com base profética para restaurar e viver as puras doutrinas da mulher de Apocalipse, capítulo 12. A mulher de Apocalipse, capítulo 12, na linguagem profética, é símbolo da igreja verdadeira, igreja fundada pelo Messias, os 12 apóstolos do Senhor. E na Bíblia Sagrada encontramos a igreja primitiva, que tem os verdadeiros ensinamentos do Messias. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Mas depois de um longo tempo, as puras doutrinas foram trocadas por falsos ensinamentos. Paulo, antes de sua morte, profetizou este fato. Confirma em Atos capítulo 20, versículo 29 a 38. Prezado ouvinte adventista do sétimo dia, foi com essa missão que o movimento adventista do sétimo dia fora levantado, para restaurar e viver as puras doutrinas que os primeiros apóstolos receberam do Messias, para divulgar ao mundo caído no pecado, precisando de salvação. A igreja primitiva sempre respeitou, assim diz o Senhor, eu não mudo. Com o Senhor não há variação e nem sombra de mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. A liderança geral da igreja adventista do sétimo dia não foram vigilantes, dormiram, e o diabo que fica ao derredor devorou os marcos da fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A igreja perdeu a visão pela qual foi chamada. Depois que Ellen G. White e os demais pioneiros desceram à sepultura, Satanás ganhou espaço no seio da igreja. Os tais seduzidos por Satanás fizeram e estão fazendo errôneas mudanças no seio da igreja adventista do sétimo dia. Eles dizem ser sábios, mas agem como loucos. Romanos capítulo 1, versículo 22. Leia em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, e Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, e verás em que situação se encontra os tais que ficam fazendo mudança na palavra do Todo-Poderoso. Eu, Marcos Evangelista, humilde servo do Altíssimo, fui proibido de transmitir a verdade sobre o ósculo santo no púlpito da igreja. Calar a voz que está anunciando a verdade do Altíssimo é o mesmo que estar calando a voz do Senhor da verdade. E calar a voz do Senhor é deixar com que a voz da serpente prevaleça aos ouvidos. Eles têm poder de apagar meu nome do livro da igreja, mas os tais não têm poder de apagar meu nome do livro do Cordeiro que está no céu. Dizer que é adventista do sétimo dia que não tem o seu nome registrado no livro da igreja, o mesmo está desligado do livro do Cordeiro que está no céu. Motivo pelo qual o nome vem a ser apagado do livro do Cordeiro é mudar a verdade do Altíssimo, é mudar a verdade para a mentira, trocar o ósculo santo por um comum aperto de mão. Leia o que disse Ellen G. White quando viva: o Altíssimo possui uma igreja, não uma grande catedral, não uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama o Altíssimo e ama os seus mandamentos, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Ainda que o Messias esteja entre poucos humildes, é a sua igreja. Livro
manuscrito, volume 17, página 81 e 82. Agora eu pergunto: quem salva, quem liberta, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou a verdade do Altíssimo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Prezado ouvinte adventista do sétimo dia, não espera por ninguém. Tome você a missão de viver, divulgar as puras doutrinas da igreja primitiva, igreja que foi fundada pelo Messias em Jerusalém, cidade do grande rei dos reis. Meu amado adventista, está provado e mais que provado: ósculo santo é doutrina do Messias. Aperto de mão no lugar do ósculo santo é tradição, é invenção humana. Não tenha medo, não tenha medo de divulgar a verdade sobre o ósculo santo. Eles podem tirar seu nome do livro da igreja, mas os tais não têm poder para tirar seu nome do livro do Cordeiro que está no céu. No livro do Cordeiro só fica o nome daquele que pratica e ensina os mandamentos do Altíssimo. Ósculo santo é um dos mandamentos do Altíssimo. Está provado e mais que provado. Assim diz o Senhor: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas do Messias vos saúdam. Romanos capítulo 16, versículo 16. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Altíssimo e a fé no Filho do Altíssimo. Amém? Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Prezado ouvinte, é pelos escritos de Ellen G. White que muitos nos ajuda a descobrir tanta mudança que fizeram no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os líderes atuais estão sustentando os falsos ensinos que enraizaram no seio da igreja e perseguindo todos aqueles que não estão conformados com tantos falsos ensinos, com tanta idolatria que entrou no seio da igreja do Senhor. Todos que querem viver a verdadeira identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como era no tempo da pioneira Ellen G. White e os demais pioneiros, muitos já estão sendo banidos da mesma. Acorda, irmãos, na fé. Acorda, irmãos, na fé. A cena está se repetindo. No tempo dos apóstolos também foi assim. Quem tomava a decisão de viver os verdadeiros ensinos messiânicos eram perseguidos e banidos pelos líderes cegos e hipócritas da época. Os líderes atuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por fora apresentam uma igreja bela, mas interior existe uma podridão espiritual. Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28. Eles estão muito preocupados, não é com a salvação, com a alma das ovelhas, e sim pela lã das ovelhas, pelo dinheiro das ovelhas. É por isso que eles não pregam uma verdade conforme deve ser pregada. Ellen G. White e os demais pioneiros, quando vivos, sempre respeitavam o assim diz o Senhor. Eu, Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Negar a verdade é deixar o Senhor do lado de fora. Arrependa-se e deixe com que Ele entre. Sem Ele é impossível ser um vencedor. Saiam do estado de Laodiceia antes que sejam vomitados e voltem para a Filadélfia.
a igreja aprovada pelo Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 21. Divulgar a verdade sobre o ósculo santo é a voz do imortal Altíssimo. Divulgar a verdade sobre o ósculo santo é deixar com que a voz do Altíssimo soa aos ouvidos. Divulgar, sustentar um aperto de mão no lugar do ósculo santo é deixar com que a voz de Satanás soa aos ouvidos. Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Prezado, amado adventista do sétimo dia, é conhecendo e praticando a verdade que verdadeiramente estamos libertos da escravidão da mentira e livres para a vida eterna que há no nosso Senhor e Salvador, o Messias, o desejado de todas as nações. Amém? Preste atenção na letra deste louvor, que fala profundo ao seu coração. Amém, amém, amém. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos.
sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre ser.